Essa é uma das mudanças que eu acho que foi muito significativa nesses últimos anos, né? Profissionais de segurança que começaram a assumir papéis diferentes na organização, que principalmente aquelas organizações que tratam segurança como valor, elas começaram a ver o profissional com essa formação com uma capacidade de leitura, de análise muito desenvolvida. Então, aproveitar essa capacidade para um cara gerenciar uma área de manutenção, para gerenciar uma área de operação, uma área de logística, traz benefícios super grandes, né? Mas nas grandes instituições de educação hoje, Brasil e fora do Brasil, não tem um tema de gestão de cultura de segurança sobre esses elementos aqui. Mas existem dois pilares novos que surgem principalmente depois da pandemia. Um que é a segurança psicológica, quer dizer, condição, sistema, comportamento sem segurança psicológica para ajudar no motor vai ser difícil. E informação e inteligência de dados. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o Especialista um cara que eu conheço há bastante tempo, que eu admiro, acompanho o trabalho, aprendi muito e aprendo ainda hoje, né? O psicólogo Júlio Torbay, que atua há mais de 26 anos na psicologia do trabalho. Júlio, é um prazer te receber aqui no canal SCCMA em Pauta. É um prazer todo meu, Rogério, um prazerzaço estar aqui. Aliás, te parabenizo pela excelente iniciativa que você fez aqui com esse SMA em Pauta, cara. Um legado incrível que você está deixando aí, viu? Parabéns. Obrigado. Pô, embora eu divulgue lá a minha biografia, né, do convidado, eu sempre peço que o convidado se apresente, né? Contar um pouquinho da trajetória até aqui, de onde que tu é, né? Qual a tua experiência profissional, tua formação, como que surgiu o comportamento, né? Eu sei que tem muita gente que está assistindo nosso vídeo que já te conhece, mas pode ser, né, que tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, então fica à vontade, Júlio, para te apresentar. Legal, Rogério. Bom, a comportamento e a minha carreira profissional começaram praticamente juntas, né? Em 96 eu fiz meu último ano de faculdade, eu sou formado em psicologia pela PUC Paraná, e tive a oportunidade de fazer meu estágio de psicologia organizacional dentro de uma multinacional americana, junto com um engenheiro de segurança com uma cabeça muito fora do comum, bem fora da curva, que me levou para fazer o estágio de psicologia dentro da área de segurança do trabalho. E nesse estágio eu me apaixonei completamente pela área de segurança do trabalho. Cara, fiquei assim alucinado com a quantidade de possibilidades que a psicologia podia fazer ali. Algo que, para ser bem honesto, a gente não tinha na ementa do curso de psicologia, a gente nem falou sobre psicologia aplicada à segurança do trabalho. E eu fui conhecendo o meu programa de estágio no meu último ano. Quando eu terminei esse programa de estágio, eu até recebi uma proposta da empresa para ficar lá, e esse engenheiro de segurança chegou para mim e falou assim: Júlio, não fica aqui não. Abre uma empresa no tema de segurança comportamental, que esse tema vai bombar nos próximos anos. Eu venho de uma família muito empreendedora, né? Meus avós, meus pais, primos, tios, meus irmãos, todos muito empreendedores. Então, para ser honesto, eu não tive nem dúvida, né? Eu abri a empresa já em 97 e comecei a atuar nesse tema de segurança, comportamento e cultura, já desde 1997. Essa trajetória passei por diversos tipos de organização. Na história da comportamento, a gente foi tomando decisões em relação ao negócio que foram muito bacanas. Decisões como, por exemplo, nós optamos por ser uma consultoria multissegmentos, ou seja, a gente não se especializou numa área específica, só siderurgia, ou só petroquímica, ou só óleo e gás. Então, a gente decidiu por isso, o que é bacana porque trouxe uma visão de muitos negócios. Os negócios eles são muito complementares, né? Você vai tirando aprendizados dos negócios no dia a dia. Isso ajudou muito a formatar a minha visão, né? É claro que eu tive oportunidade de fazer alguns cursos, fiz formação específica em questões de valores dentro do Barrett Value Center, fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz formação de conselheiro pela Dom Cabral, enfim. A gente não para de estudar, né, Rogério? Você sabe bem disso, você é um super estudioso e conhece bem o que eu estou falando. A gente tem que estar sempre correndo atrás dessa informação, né? A configuração atual, na configuração atual da comportamento, que é desde 2019, final de 2018 para 2019, eu assumi a posição de diretor de operações, que é a posição que eu ocupo hoje,
e sou responsável por todas as operações da Comportamento, que a Comportamento hoje é uma empresa que tem a sede aqui em Curitiba, minha base é aqui em Curitiba, mas a gente atua hoje de forma em todo o território nacional, temos alguns projetos fora, muitos projetos fora do Brasil, temos projetos globais acontecendo hoje dentro de alguns dos nossos clientes. Então eu já andei bastante, já andei muito trecho, né? Trabalhei na África, trabalhei na Europa, trabalhei na América do Norte, América Central, enfim, já rondei bastante aí com oportunidades em distintos países. Legal. E a gente se conheceu, né, em 2007, que eu, né, 2007 para 2008. 2007, né, eu digo que eu ganhei um projeto desafio, que foi né, acho que mudou muito a minha carreira, né, me deu até abriu novas oportunidades que eu, né, não vislumbrava naquela época, né, me permitiu ir contigo, né, para a Colômbia lá, para treinar o pessoal da América do Sul lá, né? Então foi um aprendizado muito legal. Né, pô, a gente está falando de 2007, há bastante tempo, né? E a Comportamento está com 26 anos, né? Então, nesse período, né, assim como eu também presenciei, tu já presenciou muitas mudanças nessa gestão de segurança nas empresas. O que tu viu de mudanças mais significativas nesse período, né? Aquelas mudanças realmente importantes que geraram bons resultados para a segurança nas organizações, para o cuidado com as pessoas. Pode dividir isso com a gente? Claro, claro. Eu acho que a gente não tem dúvida hoje, né, Rogério, que a segurança ela teve uma mudança de papel dentro das organizações de maneira muito clara, né, e muito importante, né? O profissional de segurança há 25, 30 anos atrás, ele era um profissional que tinha um futuro extremamente operacional, né? Era um profissional, era inclusive uma área que a pessoa ela entrava ali, uma área nobre dentro da organização, mas uma área operacional, né? As pessoas não vislumbravam uma carreira de muitas vezes até crescimento dentro das organizações, não só em posições corporativas, mas em outras posições dentro da empresa, porque as pessoas que entravam na segurança meio que decretavam ali um desafio, um desenvolvimento dentro daquela área. Essa é uma das mudanças que eu acho que foi muito significativa nesses últimos anos, né? Profissionais de segurança que começaram a assumir papéis diferentes na organização, que principalmente aquelas organizações que tratam segurança como valor, elas começaram a ver o profissional com essa formação com uma capacidade de leitura, de análise muito desenvolvida. Então, aproveitar essa capacidade para um cara gerenciar uma área de manutenção, para gerenciar uma área de operação, uma área de logística, traz benefícios super grandes, né? Eu gosto muito de um exemplo prático, eu vou compartilhar alguns exemplos, logicamente sem citar nomes de empresas aqui, por uma questão de segurança e da identidade desses clientes, mas nós trabalhamos num dos nossos clientes, por exemplo, que um líder que era convidado a assumir a gerência da área de segurança significava que ele estava sendo olhado pela organização como um líder de futuro ali para assumir uma posição gerencial, uma posição executiva. Olha que interessante, hein? Legal, né? Uma área que alguns anos atrás a gente falava assim, vou ficar na segurança, né? Começou a ser uma área trampolim dentro de algumas empresas, né? Ou seja, quando eu te preparo numa área como a área de segurança, você começa a estar mais passível de assumir posições mais estratégicas dentro da empresa. Então, essa eu acho que foi uma mudança super importante, super importante. A segunda mudança, que é uma provocação que eu gostaria de usar esse espaço para a gente fazer aqui para todos os profissionais, eu ia falar para os prevencionistas, mas eu diria para todos os profissionais hoje. A segurança, ela viveu um momento de discurso de segurança como valor. Valor como prioridade, o que é bacana, ajudou a trazer o tema para a agenda da organização, fantástico. Acho que isso ajudou demais nesses últimos 10, 15 anos, passou a ter uma posição diferente, os temas de segurança, que ficavam muito claros que aquilo era um valor para a organização. E nos últimos anos, caiu uma ficha importante para as organizações, que segurança, além de ser um valor, não é que não deve ser um valor, mas além de ser um valor, a segurança precisa ser tratada como uma competência dentro das empresas. Eu preciso aprender a fazer segurança. Vou te dar um exemplo prático.
grande parte dos executivos, cara, 95% dos executivos que trabalham nas grandes empresas hoje, praticamente todos fizeram um MBA. E MBA em excelentes escolas, né? A gente convive com executivos que você olha o currículo, você olha o LinkedIn do cara, você fala assim, uau, né? Olha a lista de escola que esses caras já fizeram MBA, né? Nesses MBAs, por incrível que pareça, você não tem uma matéria de segurança ou de gestão de cultura de segurança. O cara fala de gestão de pessoas, gestão de cadeia, gestão de logística, produção, uma série. O cardápio é variado. O cardápio é variado. Mas nas grandes instituições de educação hoje, Brasil e fora do Brasil, não tem um tema de gestão de cultura de segurança. Então, o que acontece? As organizações elas se deram conta que não adianta eu só exigir do meu executivo que ele seja uma pessoa que tenha o discurso do valor, o discurso da segurança. Ele tem que saber fazer segurança. E essa foi uma mudança incrível. Eu já começo a ver um movimento no mercado hoje, muito importante e fundamental, de preparação dos executivos. Isso é muito comum na comportamento, por exemplo, né? A comportamento ela é buscada por universidades corporativas e dizendo assim, nos ajudem a formar o líder para pensar em segurança de forma diferente, para pensar em segurança de forma mais conectada ao cuidado com as pessoas, mais conectada com o negócio. Às vezes a turma esquece de conectar a segurança com o negócio. E eu brinco, se não está conectada... E olha o impacto que tem o FAP, né? Se a gente pegar o FAP, né? Um exemplo, olha o impacto que tem numa empresa, né? Se pudesse investir uma partezinha do que a gente, né, gasta com o FAP da empresa, que a gente poderia reduzir, enfim, na prevenção, né? Eu acho que isso, né, contribuindo um pouco com o que tu falou, acho que isso que tem trazido, talvez, essa visão um pouco mais estratégica também, né? Porque impacta no negócio, né? Isso. Então, as empresas, acho que não tinham essa visão antes. Nem os profissionais de segurança acho que tinham essa visão, né, Júlio? Não tinham. A gente viu alguns anos atrás, e a gente já teve junto em algumas empresas, a gente já viu isso, não é porque a gente ouviu dizer, a gente viu junto. A gente viu. A gente viu junto aquele profissional de segurança que chegava na área e parava. Para tudo, tá tudo errado, né? E assim, ia embora, virava as costas e ia embora. Quer dizer, cara, esse profissional tá mudando completamente esse perfil, né, cara? A gente tem que começar a pensar de forma muito mais da parceria, ele como um consultor do negócio, um prestador, como eu brinco, né? Um prestador de serviço. Eu dou aula na engenharia de segurança de uma universidade aí de Santa Catarina. Eu tenho uma baita honra de participar aí desse processo de formação, mas eu brinco com meus colegas, né? Eu falo assim, gente, vamos parar de formar os futuros engenheiros de segurança de falar em NR, porque NR já virou commodity, né, cara? Eu pego no Google, eu vejo no Google ainda é mais divertido se bobear. Vamos preparar esse cara a falar de gestão. Vamos preparar a falar de gestão de cultura de segurança, vamos falar dos modelos de cultura de segurança hoje que são muito importantes. Então, eu acho que essa é outra mudança que eu diria que está por vir, mas que eu já começo a sentir um movimento das organizações de preparação dos profissionais prevencionistas. Vamos ser honestos, né, Rogério? Quando eu comecei lá em 97, eu batia na porta das empresas, falava assim, eu sou psicólogo e trabalho na área de segurança. A turma quase morria de rir, né, cara? Falava assim, cara, o cara tá maluco, né? Esse cara tá maluco, né? Então, hoje, grandes empresas já têm o psicólogo do seu quadro do SESMIT, no seu quadro do SMS, do SSMA, né? Enfim, independente do nome, né? Mas já tem o psicólogo, já procura o psicólogo para estar no quadro de segurança, e não com aquela visão que se tinha há 20, 30 anos atrás de ser um psicólogo clínico, né, da empresa. Isso. Mas é para o psicólogo pensar a questão dos comportamentos humanos, né? Pegando os 3 grandes pilares, né? De condição, sistema e comportamentos, né? Fatores humanos ou comportamentais, e, cara, agrega um valor gigante, né? Hoje, no Brasil, eu conheço diversas organizações que nos seus quadros fixos do time de segurança tem um psicólogo, 1 ou 2 ou 3, né? Vários psicólogos trabalhando e atuando nessas áreas. Então, também outra mudança muito importante, muito importante.
Deixa eu te dar um exemplo prático aqui, que eu gosto de provocar e essa é uma mudança do ponto de vista prático também. A agenda dos times executivos, acaba que hoje em dia eu me envolvo mais nos projetos com os times executivos, né, nos conselhos, nos times executivos dos nossos clientes. E, por exemplo, até pouco tempo atrás, o que chegava na agenda de uma reunião de time executivo, na reunião do board da empresa? Acidente. Chegava lá alguma coisa de acidente, chegava alguma coisa de taxa de frequência, alguma empresa um pouco mais avançada chegava com alguma coisa de incidente. Já foi um avanço quando a gente começou a colocar na agenda o tema de alto potencial. Bacana. Hoje, por exemplo, eu tenho um cliente que faz a análise, olha só a diferença. Eles fazem a análise do seguinte, eles pegam o CAPEX de segurança do ano anterior e avaliam quanto o CAPEX que foi investido durante aquele ano gerou de mudança na matriz de risco para o ano corrente. Quer dizer, esse é o tema que o executivo tem que falar. O executivo tem que falar assim, investimos 300 milhões no ano de 22. Tá, esses 300 milhões gerou em quê? Em resultado para a companhia. Tá? Perfeito. Esse tipo de conversa não se tinha há 20 anos atrás. E hoje a gente já começa que está chegando nas organizações. Isso é bacana demais. Né? Fui te trazendo alguns exemplos que eu lembrei aqui. Mas é legal que tu falou também, né, primeira grande mudança lá dos profissionais de segurança também estarem né, subindo, né, na hierarquia das empresas em outras posições de operação, né, em posições que eu acho que tem trazido isso também, né, eu também trabalhei em uma grande empresa de bebidas, que né, os profissionais de segurança, eles estão migrando para a área de operações, né? E porque a empresa entende isso como importante, né? Uma fase de capacitação, como tu falou lá, né? O pessoal que trabalha na segurança é muito voltado para análise, né? De dados, para resultados, né? Para plano de ação. Então, isso tem contribuído e acho que também é uma mudança bem significativa nos modelos das empresas, né? E com relação às práticas, né, que a gente já trabalha há bastante tempo aí, Júlio, por exemplo, prática de observação e abordagem comportamental, os conceitos do cuidado ativo, ainda faz sentido para as empresas, pelo que tu tem visto? Como é que está isso? Assim, ó, uma das coisas que eu tenho ultimamente provocado muito os fóruns de discussão é que eu tenho visto uma polarização muito grande. Eu tenho escutado muita gente falando assim, ó, isso não se faz mais. Isso é coisa do passado. E eu acho que a gente tem um aprendizado importante que a gente precisa entender, que é o seguinte. A segurança, há 40, 50 anos atrás, ela tinha o grande drive da segurança eram condições. Era o olhar da engenharia, e vamos ser honestos, né, cara? Que valor agregado que trouxe, né? Você ter condições mais adequadas de trabalho, né? Chega um momento, há 30 anos atrás, que entra a questão dos sistemas, né? Os sistemas de gestão, todo o valor agregado que as pirâmides de Bird trouxeram, colocaram esse tema numa agenda muito mais inteligente, saiu daquela coisa, tem acidente ou não tem acidente, para uma coisa de olhar uma base de pirâmide, olhar comportamentos, né? Chega num determinado momento, a coisa de 20 anos atrás, que entra aspecto comportamental, o aspecto humano de maneira muito clara. Então, você reunia esses três elementos e falava o seguinte, aonde que eu tenho que investir? Qual que é a segurança certa? É a segurança baseada em condição, sistema e pessoas, né? Então, esses três caras têm que andar juntos. O que é hoje a visão que eu provoco a gente? A segurança, ela tem que ser uma segurança baseada em cultura da organização. Por que segurança baseada em cultura? Porque se todas as empresas fossem iguais, estivessem no mesmo patamar de maturidade, a gente vivesse num país de primeiro mundo, onde os problemas fossem não fazer mais abordagem comportamental, ou não fosse mais fazer DDS, talvez eu poderia dizer assim, isso se usa ou isso não se usa mais, né? Deixa eu te dar um exemplo que eu adorei, cara. Foi faz 2 semanas. O diretor de operações de um cliente nosso me ligou. Cara, era uma quarta-feira, 5 e pouco da tarde, me ligou e falou, Júlio, passei uma vergonha, cara. Mas que vergonha. Eu falei, o que houve, cara? Ele falou, houve um palestrante aqui para a gente fazer uns seminários de segurança, de bate-papos de segurança, e o cara, no meio da palestra dele, falou assim, é um absurdo que ainda tenham empresas que usam a pirâmide de Bird. Pirâmide de Bird não se usa mais. Aí ele falou, e agora, cara? Eu sou
cara que falo para todo mundo, vamos olhar a pirâmide de Bird, né? E agora todo mundo me olhando com uma cara feia. Eu perguntei para ele assim, cara, o que a pirâmide de Bird agregou para vocês? Ele falou, pô, eu consegui trazer esse tema para a agenda da liderança, eu consegui dar um direcionamento para os temas de forma diferente. Eu falei, então assim, pirâmide de Bird é perfeita? Eu vou dizer que não, tem coisas que podem ser melhoradas, até porque quando o Bird fez a pirâmide, né, Isso. não foi nem a forma como a gente usa hoje, né? Essa é uma conversa que, né, você tinha uma lógica de leitura um pouquinho diferente, mas ajudou, principalmente áreas mais técnicas, mais duras, quando elas veem o número, quando elas veem aquela distribuição, aquilo dá uma sensação no cara de falar assim, cara, acho que eu consigo gerenciar melhor isso, né? Então, o que eu falo? Fica tranquilo, não é para ficar parado no tempo, você pode evoluir, você pode buscar outras formas, pode buscar formas melhores de gerenciamento, não tem problema. Mas se aquilo está agregando valor para você naquele momento, use isso da melhor forma, porque a cultura de segurança da tua empresa dá conta disso. Então, eu vejo, gente, investigação de acidentes, por exemplo, é um tema que eu acho fantástico, né? Na investigação de acidentes, por exemplo, existem modelos hoje que são muito interessantes, né? O próprio modelo proposto lá pelo Honegel, né? O FRAM, né? O modelo de análise de ressonância funcional. Cara, espetacular, espetacular. Só que 90% dos profissionais de segurança não sabem fazer uma análise de causa, uma árvore de causas. Então, eu pego um método muito mais complexo e digo para os caras assim, ó, mas não pode mais usar árvore de causa. A árvore de causa não se usa mais. Calma, né? Se usa, né? Porque a gente tem uma diversidade de organização no Brasil, e você sabe disso bem, porque você está numa organização que está no Brasil todo, né, cara? Assim, e já trabalhou em organizações que estão no Brasil, na América Latina toda. Cara, não tem como eu chegar hoje. O exemplo que eu acho que facilita isso é o seguinte: às vezes eu tenho uma empresa super avançada em termos de cultura, em jeito de fazer, mas que ainda tem um terceiro regional ali que não está preparado como empresa. Então, assim, Perfeito. se a empresa abre mão de falar assim, não vamos mais fazer observação comportamental, não vamos mais fazer DDS, porque as pessoas têm autonomia, o grande risco que a gente tem é afastar a segurança das pessoas. Então, faça a segurança baseada na tua cultura. Se você usa, e eu vou ser muito transparente e honesto contigo aqui, tá? Se você usa a curva de Bradley, se você usa o modelo A, B ou C, na comportamento a gente usa o modelo Hearts and Minds, do Energy Institute, 5 níveis de maturidade. Dentro dos 5 níveis de maturidade, vamos ver que você passa por um assessment lá e descobre que você está no segundo nível, reativo, né? Que é o patológico, reativo, calculador, proativo e generativo lá, né? Que o Energy Institute propõe. Cara, não queira, dentro do estágio reativo, começar com ferramentas e estratégias super maduras, porque a tua organização não dá conta daquilo, cara. Não dá conta. Não tem maturidade para aquilo, né? Não tem maturidade. Não tem, o pessoal brinca muito hoje que a quinta série não sai da gente, né? Não tem uma brincadeira assim na internet. Eu brinco que algumas organizações ainda estão na quinta série, não é que a quinta série não saiu, né? E zero problema, tá? Zero problema. É a cultura da organização. Isso, perfeito. Então, existem algumas práticas. Hoje, por exemplo, se fala muito em, poxa, o cara tem que ter autonomia. Eu vou falar assim, depende. Qual o cenário? Qual a situação? É um trabalho de alto risco? É um terceiro que está chegando na tua planta? Cara, respeito sempre. Isso não se discute. Mas com algo de controle. Perfeito. Mas com algo de controle. Não, até grandes empresas, né, que atuam em processo de alto risco, né, tu pode estar num nível de maturidade muito, muito alto, mas uma parada de manutenção, por exemplo, que tu traz um povo, né, que não está acostumado com aquela tua cultura, tu vai voltar para o comando e controle, né? Isso. Então eu concordo contigo, né, nesse nível de maturidade que tem que analisar o cenário, né? É isso. Tu não pode dar uma Ferrari para o cara que não sabe dirigir, né, um carro menor, né? Então, até porque tu pode queimar, no meu entendimento, pode queimar uma ferramenta muito importante que logo ali tu vai poder utilizar, né? Então, e o que não faz mais sentido para ti? Tem alguma coisa que não faz mais sentido, ou dentro dessa linha de raciocínio que tu trouxe agora, tudo pode fazer sentido em algum momento? Assim, ó, a tua pergunta é perfeita, assim, mas me permita dar um passo atrás aqui, tá? Eu acho que a gente tem que, o que eu estou falando aqui não é para estimular a zona de conforto, tá, Rogério? Assim, ó, se a tua cultura é assim, faça assim o resto da vida. Se a tua cultura é assim,
faça aquilo que tem a ver com o teu jeito, com a tua maturidade, e pense em como você pode aumentar a tua maturidade, isso é importante, né? Perfeito. Maturidade organizacional não muda com o tempo, não é uma maturidade biológica, né? Alimenta que vai crescendo, né? Maturidade só muda com planejamento, plano bom, envolvimento da liderança participativa, então isso é o ponto-chave, né? Então, assim, eu não estou estimulando de forma nenhuma que zona de conforto, mas não dá para a gente pensar que a organização vai abandonar suas práticas do dia para a noite, porque daqui a pouco ela se perde, né? O que eu vejo hoje que não faz mais sentido é o seguinte, eu acho que a gente precisa, bom, de certa forma, quando a gente olha baseado em cultura, eu diria que tudo pode fazer sentido, né? A organização, ela tem que estar muito atenta, né? O que eu vejo hoje que as organizações devem estar atentas é porque hoje existem ferramentas muito simples de tecnologia que a área de segurança tem aproveitado pouco. Eu costumo brincar que a área de segurança talvez esteja entre os 3 principais geradores de informação dentro de uma empresa. Assim, cara, se você pegar os top 3, segurança vai estar lá. A gente gera muita informação, tá? Independente da tua maturidade. Se você tem uma maturidade baixa, cara, pega teu Excel, pega um Word, usa um PowerPoint, não tem problema. Se você está numa maturidade alta, vai para um Power BI, usa tecnologia, vai usar aplicativo, não vai usar aplicativo, vai registrar assim ou vai registrar assado, não tem problema. Mas eu acho que o que não faz mais sentido hoje, as organizações devem estar atentas, porque é uma questão de recurso, e o recurso está disponível, e com a vantagem de que tem recursos muito baratos, né? Hoje você tem forms, por exemplo, que você está dentro do teu pacote lá da companhia, que você usa essa informação no forms, cara, super tranquilo, né? Perfeito. Então, hoje, para ter ideia, eu faço todo o nosso planejamento no Planner, dentro do Teams, então eu tenho um grupo, né, perfeito. Com todos os profissionais interagindo dentro de um Planner que me diz, né, quem, né, até como gestor eu consigo verificar, né, qual colaborador que está mais sobrecarregado para distribuir isso, acompanhar as entregas, né? Então é a tecnologia, como tu falou, a tecnologia que está na nossa mão, né? Saber usar isso, né? Não é um investimento, não é um CAPEX para 24, né? Que você tem que falar assim, pô, eu vou precisar de 5 milhões aqui para embarcar tecnologia. É uma coisa que as organizações elas têm que começar a pensar, porque a gente estava falando aqui, né? Um chavão tradicional, né, cara? Os 3 pilares, né? Condição, sistema e pessoas, né? E eu tenho discutido, provocado muitas empresas hoje, de que existem mais dois elementos, que eu sei que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esses elementos aqui, mas existem 2 pilares novos que surgem principalmente depois da pandemia. Um que é a segurança psicológica, quer dizer, condição, sistema, comportamento sem segurança psicológica para ajudar no motor vai ser difícil. E informação e inteligência de dados. Assim, inteligência de dados hoje, de novo, tá? A partir da tua cultura. Você me fala assim, Julião, a gente não tem aqui um Power BI, não tem... Tu consegue botar essa informação no Excel, cara? Assim, usa o Excel, não tem problema. Tu consegue botar isso num Word? Usa o Word, seja lá o que for, mas embarca a tecnologia nisso, porque o que eu vejo hoje que não faz mais sentido, pela facilidade, pela disponibilidade, é você gerenciar segurança hoje sem usar tecnologia embarcada, tá? Para mim, esse é a grande, talvez aí uma das grandes sacadas. A gente tem experimentado muita coisa aqui, né, Júlio? Assim como outros profissionais, né? Já faz uns 4 anos que a gente, né, construiu um jogo, né, usando a gamificação de realidade virtual para trabalhar essas questões de segurança de uma maneira... Hoje a gente já fala em metaverso, né? Já faz bastante tempo, mas há 4 anos atrás isso era, né? Para a segurança era algo novo, assim, né? Que dá para usar para tudo, né? Claro que aí é um pouco de um investimento diferenciado, mas é o que vai engajar as pessoas, né? Hoje, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Eu estou numa empresa de tecnologia. Como é que eu vou engajar gerações diferentes em assuntos, né, que se fala aí há quantos anos, né? Então tem que fazer diferente. A gente fez tem ideia, a gente construiu um escape room, né? Que é aqueles jogos, muita adesão muito legal, assim, né? Então engajamento diferente. Então usar a tecnologia a nosso favor, usar, né? Por que eu não posso usar uma ferramenta que é utilizada em outra área
para a segurança, né? Uhum. Já faz 2 anos que eu estou experimentando fazer nosso planejamento em OKR, né? Fiz curso lá Ótimo. de formação de liderazgo também. Então, para quê? Para estar, né, atualizado com as ferramentas de gestão que existem, né? É isso aí. Acho que isso também faz a diferença, né, assim, na nossa área. E os profissionais também, acho que a gente ainda tem bastante espaço para o pessoal se desenvolver nisso, né? Voltando ao, né, um pouco do que tu falou lá da formação dos novos engenheiros, né? Isso, né? A gente ainda está muito voltado para compliance, né? E de maneira geral, não só nas formações, né? A nossa atuação é muito ainda voltada para compliance. Compliance é necessário, sim, mas é o básico, né, de tudo, né? Então, acho que a gente tem que avançar. Já pegando esse gancho, né, a gente tem falado bastante aí nas novas visões de segurança, né? O que muda efetivamente na tua percepção com essas novas visões, né? Por exemplo, tem vários profissionais que eu já recebi aqui no canal também, que dizem que é uma roupagem nova para algo que a gente já vem falando, já atua muitas coisas há 20, 30 anos, né? Eu concordo que algumas práticas realmente a gente já faz. Tem coisa que eu acho que é novo, abordagem diferente, né? Como é que tu vê isso? Como que fica isso dentro desse contexto das novas visões, que também é um assunto polêmico, né? Como que fica a gestão de consequências? Legal, excelente ponto, cara. Eu acho que assim, toda discussão, toda contribuição teórica, prática, que é uma coisa que a nova visão de segurança trouxe, na minha opinião, de forma muito, muito bem desenhada, né? Os autores são autores, né? O Decker, o Nagel, são pessoas que, cara, são pesquisadores muito sérios, assim, não dá para negar. E o pessoal do Brasil que está trabalhando nisso também, eu particularmente Ótimo. acho profissionais de primeiro nível, Perfeito. né? Nossa, pessoal. Cara, tem nem o que discutir um negócio desse, né? Isso. Eu acho que a grande preocupação de toda contribuição que chega é que essa contribuição não seja uma contribuição que desconstrua outras contribuições para colocar a dela para funcionar, né? Então, assim, eu tenho participado de muitos fóruns, aí o pessoal fala assim para mim, pô, mas você fala de curva de Bradley, vocês... Eu falei, cara, eu não preciso desconstruir. A curva de Bradley ajudou e ajuda muita gente. Por que eu vou falar mal desse negócio, cara? É bacana demais, né? Ah, mas pode ser isso, pode melhorar aquilo? Pode, como tudo, né? Como tudo pode ter melhorias, né? Então, assim, eu prefiro as visões ou as posturas que sejam mais centrais nesse sentido, né? Eu não gosto muito de extremos, né? Não se faz mais isso, não se faz mais aquilo. E eu conecto com esse tema que você trouxe, né? Gestão de consequências. Gestão de consequências, eu tenho visto gente, desculpa a palavra, mas demonizando, né? Ah, porque não pode, porque a gestão de consequências é a culpabilização. Cara, culpabilização e tratar mal pessoas não é tema para nós da segurança. É tema para o jurídico, porque isso é assédio. Então, assim, isso é outro papo. Não é o sistema que faz isso, são as pessoas que fazem isso. Eu me lembro de uma investigação de acidentes, uma amputação, uma situação muito séria que um dos nossos clientes viveu em 2020, 2018. 2018, eu estive à frente dessa investigação de acidente. E eu me lembro que foi feito um cuidado, um trabalho tão cuidadoso com aquele rapaz, desde como que a gente fez a aproximação, toda a preocupação. E, cara, a gente estava usando árvore de causa. Então, assim, não é a ferramenta, é a forma como você conduz a ferramenta, né? Não é o DDS que é mal feito, é a forma como você faz o DDS. Não é a gestão de consequências que é mal feita, é a forma como você faz isso. Gestão de consequências pode ser uma ferramenta muito boa. Até porque gestão de consequências, o conceito que a gente provoca os nossos clientes é que ela seja um equilíbrio entre reconhecimentos e outras formas de consequência. A gente já não tem mais nem falado em sanções, né? Nem Sim. punições. Nós estamos falando em outras formas que podem ser, tá, Rogério? Sanções como uma punição. Pode ser uma advertência. Eu não tenho o menor problema com isso. Se Sim. isso for bem analisado, se a gente entender o que leva a pessoa a ter feito aquilo, né? Eu estou brincando hoje que a gente está criando uma cultura que é estimular que as pessoas entendam o erro como algo normal. Eu digo assim, errar acontece, o ser humano erra,
faz parte o ser humano é um sistema aberto, né? Então ele tá mais passível a erro. E existem erros e erros. Eu não posso entender que, como recentemente aconteceu aqui no estado do Paraná, um motorista de um caminhão-tanque com combustível que capotou na descida da serra, incendiou, matou 6 ou 7 pessoas, as cenas são horríveis, com criancinhas correndo, pegando fogo, e na entrevista o cara fala assim, eu avisei lá que nós estávamos sem freio, mas mandaram eu vir mesmo assim, né? Então, assim, me desculpe, mas isso para mim não é um erro que você fala assim, o erro, tá certo, errou, vamos lá, né? Isso é uma coisa deliberada, onde a pessoa ela está assumindo um risco de matar alguém, ela está assumindo um risco de sofrer um acidente, né? É diferente de um cara que está fazendo uma análise de risco e fugiu algum elemento da análise de risco, como a gente sabe que acontece, né? O ser humano ele não é perfeito, não faz um scanner no ambiente, e ele aprende com aquilo e fala, opa, gente, olha aqui, isso aqui fugiu da minha análise de risco, vamos aprender com isso, né? Vamos aprender com isso. Então a gente tem que tomar o cuidado, porque eu vejo que alguns movimentos, com todo respeito à nova visão de segurança, que eu acho que é um movimento que agregou muito valor, que agrega muito valor para as discussões, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo uma certa romantização de algumas coisas, né, do erro, por exemplo, e isso, quando algumas organizações começam a discutir isso um pouco mais a fundo, o pessoal olha e fala assim, vocês não cuidam de pessoas. Opa, peraí. O cara desce a serra com um caminhão sem freio, cheio de combustível, e se eu decido desligar essa pessoa, eu que não cuido de pessoas? Não sei, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? A gente precisa provocar um pouquinho mais, tá? Gestão de consequências, eu te diria assim, é uma excelente ferramenta, desde que ela esteja bem desenhada ao padrão de cultura da tua empresa. Empresas generativas vão fazer um trabalho muito mais forte daquilo que a gente chama de processos de reconhecimento, os símbolos de reconhecimento serão mais fortes, você não vai trabalhar com questões financeiras. Aí a gente tem lá as grandes referências teóricas, né? O Bob Nelson, por exemplo, lá no 1001 Maneiras de Premiar Seus Colaboradores, enfim, N outros, né? O que a gente não pode é demonizar a gestão de consequências porque pessoas fizeram mal, porque pessoas erraram nisso. Algumas pessoas no passado usaram isso mal, culpabilizando pessoas, criando uma cultura de culpabilização, fazendo assédio com as pessoas. Isso tá errado e a gente tem que brigar, cara. Não interessa se é o cara que faz a curva de Bradley, se é o Hearts and Minds, se é a nova... Aí não importa. Aí nós estamos juntos para falar assim, parou, isso aí é assédio por pessoas, isso aí não pode fazer, né? Mas a gente não pode normalizar as coisas a ponto de achar que tudo é normal. Todo erro é normal. Espera. O ser humano pode errar. Podemos aprender com eles. Podemos. O sistema precisa aprender. A gente tem que entender que liderança tem papéis importantes. A organização precisa repensar o seu jeito de fazer. Gerar uma cultura de organização que aprende depende da gente olhar o erro com mais tranquilidade, de olhar com maior profundidade. Mas não criar uma cultura só de aceitação ao erro e achar que isso é normal. Tá? Claro, como eu disse, tá, Rogério, com todo respeito às linhas que vêm trabalhando nisso, mas eu acho que essa é uma provocação que nós, como profissionais prevencionistas, precisamos fazer juntos. Tá? Então, assim, gestão de consequências tem seu papel e muda de acordo com o nível de maturidade de cada empresa. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que acho que talvez essa seja a grande preocupação, né, de como aplicar isso, né, com a maturidade da empresa, né, para realmente não chegar né, e prejudicar o colaborador, né, e Claro. direto à questão de punição mesmo, né. Claro. E hoje, quando a gente fala nisso também, tem um contexto muito, né, atual, né, a gente passou por uma pandemia, né, o nosso mundo hoje, a gente fala muito nisso, né, que está muito complexo, né, com mudanças muito rápidas, pressão por resultados, né, sempre teve, mas cada vez parece que tem mais, né, e isso acaba impactando, né, tanto na saúde mental dos colaboradores, a gente tem visto isso, né, de maneira geral nas empresas, uma incidência maior de CDF, né, se fala muito, e eu falei já várias vezes aqui no canal também sobre segurança psicológica, né, de construir um ambiente psicologicamente seguro, né, no teu conhecimento, na experiência que vocês têm aí, né, como consultor de grandes empresas, Júlio, como que os gestores, né, talvez não exista, eu acredito que não exista uma resposta pronta para isso, é um assunto complexo também,
Mas, assim, dentro do que tem visto, o que os gestores e as empresas, como que devem gerenciar esse contexto, né, de um mundo cada vez mais complexo, dinâmico, mas respeitando o espaço, né, as particularidades de cada indivíduo, né? Existem algumas perspectivas bem interessantes aqui nessa discussão, tá, Rogério? Eu acho que essa é uma discussão. Eu falei no começo da nossa conversa aqui, né, te parabenizando pelo legado do canal aqui. E acho que essa é uma discussão que você está trazendo e botando uma luz de forma diferenciada aqui, sabe, cara? Eu acho que isso é muito legal. Vale a gente entrar em algumas perspectivas, né? Primeira coisa importante é o seguinte: é difícil dizer que isso foi uma herança boa da pandemia, mas não dá para negar que a pandemia colocou o tema da saúde mental na agenda de forma clara. Perfeito. Cara, não dá para dizer que Perfeito. antes da pandemia a gente falava de saúde mental como nós estamos falando agora. Não. Esquece, né? De forma nenhuma. Então, assim, acho que esse é um ponto importante. Saúde mental é uma área que a gente precisa preparar os líderes para falar sobre isso. Esse é um tema que, infelizmente, eu ainda vejo que grande parte das organizações estão tratando esse tema em alguns fóruns, mas não estão preparando o líder, o frontline leader, aquele líder, o supervisor, aquele cara que está na linha de frente, para tratar isso da melhor forma, para encaminhar isso, né? Claro, poxa, quem está em grandes empresas como você, por exemplo, vocês têm muitos canais, né, cara? Assim, muitas formas de ajudar as pessoas. Só que se o líder, que é o líder direto, não sabe como fazer isso, esquece. Ele não vai encaminhar, ele não vai direcionar isso da melhor forma. Eu ouvi um comentário esses dias, cara, que eu não sai da minha cabeça, Rogério. Cara, foi no começo desse ano, fevereiro, março. Foi em março desse ano. Nós temos um cliente que tem um programa de saúde mental. Eu fui fazer uma avaliação. Eles sentaram para me mostrar alguns indicadores, para me mostrar alguns processos que eles estavam fazendo, algumas estratégias, tal, não sei o quê. E eles me mostraram números muito impressionantes do programa. E eu fiz a seguinte pergunta, eu falei assim, gente, vocês têm como separar dentro desses números, dos usuários do programa de saúde mental de vocês, quem que é líder e quem que é operador? Eles falaram assim, não, 100% é operador, não tem líder participando do programa de saúde mental. Eu falei, nossa, mas então me conta o segredo de vocês, o que vocês estão fazendo que Quem o é que líder cuida do não líder? tá... E foi essa pergunta, cara, que a gente precisa fazer urgente, cara. Quem é que cuida de quem cuida das pessoas? Você sabe que eu vejo o cara falando assim, diretor não fica maluco, o presidente da empresa não fica maluco, o gerente sênior não fica, porque não tem crise de ansiedade, não tem depressão, não tem problema em casa, não tem problema com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, assim. Cara, é um negócio que me chama absurdamente a atenção de que a gente não está tendo um olhar, que é um olhar importantíssimo, de quem cuida, ou quem cuida de quem cuida. Nós precisamos ter um olhar sobre isso. É uma coisa que está caindo de uma dura, né? E para isso eu acho que a gente precisa colocar o tema saúde mental de novo, né, dentro do escopo de saúde, segurança e meio ambiente, né, esse grande escopo que a gente tem dentro da estrutura, dentro do olhar, né, da área de segurança, também como competência, sabe, Rogério? Eu sinto falta de que as pessoas se eduquem para isso. Elas aproveitaram o momento. Eu vejo muita gente que leu coisas na internet, que lê uma coisa aqui, lê uma coisa ali, e acha que já está dominando um escopo muito importante. E é um tema que tem um arcabouço de conceitos, de teorias muito importantes, muito bem desenvolvidas, muito bem definidas, que a gente precisa se apropriar um pouquinho melhor disso, né? Vou te dar um exemplo prático, você já viu que eu gosto de dar exemplo prático, né? Você já me conhece, sabe como é que eu funciono. Ótimo. Dentro da saúde mental, tem um tema que é super legal, que são as réguas. São algumas réguas que a gente usa para medir alguns comportamentos relacionados à saúde mental. É assim, ó. Se um colaborador chega para você e fala assim, pô, Rogério, cara, tô preocupado com um problema lá da minha filha, nem dormi essa noite. Opa, cara, não dormi uma noite. Pô, isso se repete sempre. Não, cara, sempre durmo bem, mas essa noite eu não dormi direito, né? Então aquilo ali é uma coisa que eu vou dizer com muita honestidade. Acontece com todo mundo. Quem nunca não dormiu bem uma noite, né? Quem tem filhos, né? Filho adolescente, como a gente, assim, né? Você, né? Minha filha já tão grande.
mas ainda continuo perdendo sono com elas, né? Se você para pensar, se isso é uma coisa pontual, não gera preocupação. Não gera preocupação. Você dá uma dica, orienta, você bate um papo. É o papel do líder. Quando esse cara vira para você e fala assim, Rogério, cara, faz 30 dias que eu não durmo, cara. Opa, 30 dias começou a entrar num campo que você diz assim, cara, vamos procurar uma ajuda diferente, vamos procurar uma ajuda, uma orientação. É diferente do cara que fala assim, Rogério, faz 30, quase 60 dias, cara, que eu não durmo direito, cara, isso está me impactando. Você sabe que eu dormi dirigindo no trânsito hoje para cá. Opa, você começa a agregar comportamentos que saem da tua seara. E existem réguas para você, como líder numa conversa, falar assim, caramba, eu tô lidando com uma situação aqui de insônia que não é uma situação pontual. Isso já está impactando na saúde mental dessa pessoa. Isso já está impactando num risco de acidente, isso já está impactando nisso. Os caminhos para tratar, porque o líder não precisa fazer terapia ou fazer o tratamento, nada disso. Não. O líder ele tem que saber para onde encaminha isso. Só que se ele não tem a sensibilidade, o preparo para fazer essa leitura, talvez ele encaminhe para a pessoa errada. Ele vai falar assim, não, cara, fica tranquilo, isso aí já passa. Ou não encaminhe, né? Porque ele não consegue nem perceber, né? Então, isso a gente tem visto também, né? Eu estava conversando um pouco antes contigo, nunca estive tão dentro da área de saúde, né? Como eu estou agora e como eu tenho me interessado por esse tema, né? Que para mim é um tema muito relevante realmente à saúde mental, né? E a gente vê a falta realmente de preparação, né? Dos líderes, né? E essa pergunta sempre vem, quem cuida do líder, né? Porque se a gente está, né, se lá na ponta está, né, tá estourando, vamos dizer assim, está aparecendo esse indicador, por que em cima não, né, nos níveis hierárquicos maiores não estão acontecendo, só a gente não está ainda tendo isso como indicador, né, mas está aparecendo, com certeza vai aparecer, né? Então... Eu participei de um congresso no LinkedIn esses dias, muito legal, de recursos humanos. Para uma das palestrantes, alguém perguntou, né, assim, quais são as características, o tema da pessoa a liderança vulnerável, né, vulnerabilidade da liderança, tal, não sei o que é um tema importante hoje dentro dos mundos complexos, né, dos sistemas complexos. Bacana. Aí perguntaram no final da palestra para a pessoa, né, assim, qual que era o líder do futuro, né? E aí quando ela descreveu o líder do futuro, eu pensei assim, meu Deus, né? Aonde que entra a vulnerabilidade aí, né? Porque o cara tem que iniciar processos, KPIs, fazer isso, e o resultado e a performance. Eu falei, meu Deus, né, cara? É um super-homem sem criptonita. Bem isso. É desafiador, cara. É desafiador. Então, mas agora a saúde mental, ela é um tema que exige isso que eu falava do preparo, da educação, o líder tem que ser preparado para isso, com técnicas, com coisas simples para ajudar a gente a trazer para o dia a dia. A gente tem que colocar isso no tema dos nossos DDS, né? Traz o tema no DDS, cara, é bacana, porque existe uma realidade, sabe, Rogério, que é assim, a gente discute muito a questão do home office, que é um tema super importante, a gente precisa discutir isso. Perfeito. Mas esse é um tema que ele abarca um grupo específico da organização, mas para um grupo que não. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Esses dias eu estava entrando num voo lá em Congonhas e dois caras na minha frente estavam conversando, dois caras brincando assim, eles olharam para fora e falaram assim, peraí, o pessoal da manutenção do avião não está aqui hoje porque é o dia do home office deles, né? Nossa. Então, assim, eu já pensei, opa, peraí, né? É lógico que foi uma brincadeira que eles fizeram, né? Sim, sim. Mas existem alguns profissionais dentro das organizações hoje que não têm essa opção do home office. Né? Sim. São pessoas que estão na linha de frente, estão na operação, 24 horas por dia de uma fábrica funcionando, você tem gente ali, né? Não existe hoje um conceito de automação 100% dentro das organizações e acredito que a gente nem vai chegar nisso, pelo menos nas próximas gerações aí não vai ter isso, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, né? O tema de saúde mental, ele é um tema muito presente na discussão dos profissionais hoje que estão em situações de home office, situações administrativas, mas ainda é um tema muito distante do cara que está no chão de fábrica. E ele também tem suas necessidades, ele também tem os seus desafios do ponto de vista de saúde mental, que ajuda quando a gente bota esse tema legal lá no TDS, que ajuda quando a gente bota esse tema para discutir na área de RH, né? Eu vi um cliente nosso que recentemente adotou práticas de avaliação de estresse
para públicos de liderança intermediária. Olha que bacana, cara, assim, né? Coisa Sim, simples. O cara, sim, no exame periódico do cara, ele responde um inventário de estresse, né? Ah, mas não perfeito. pode colocar, porque o programa de gestão de saúde não tem isso, não tem aquilo, tal. Eu falo, cara, qual que é o custo disso para vocês, né? Qual que é o benefício disso? Custo baixíssimo, benefício gigante, pare, né? Implanta isso, assuma essa responsabilidade sobre as pessoas, né? Isso é accountability no fim do dia, né? Isso, Então, perfeito. esse tipo de prática, as organizações têm que começar a ficar mais atentas. Não adianta a gente falar de saúde mental sem técnica, sem medições adequadas, sem profissionais. Algumas empresas, por exemplo, poxa, eu combinei com você que eu não ia citar nomes, né? Tem duas empresas que me dá vontade de citar o nome porque estão fazendo práticas incríveis, né? Mas nós temos um cliente, por exemplo, que criou uma diretoria de felicidade, né? Ah, Então eles têm perfeito. uma área, né? Que, poxa, uma diretoria de felicidade, por quê? Botaram uma psicóloga, cara, de altíssimo nível lá, como diretora da área de felicidade, para Sim, trazer o tema de saúde mental de forma mais light, de forma mais gostosa, né? Em vez de a gente perfeito, falar de doença, vamos falar de felicidade, né? E temos perfeito. outro cliente nosso que criou uma área de saúde mental dentro da empresa, trouxe psicólogos, inclusive dois que eram do meu time, me tiraram, né? E eu falei assim, não, pode levar porque vale a pena, porque merece, né? O trabalho deles está sendo muito bonito lá. Mas estão criando uma área de saúde mental hoje com profissionais de altíssimo nível, nível de mestrado, pesquisadores sérios, que estão criando para a organização uma estrutura para falar de saúde mental de forma eficiente. Então, isso é uma coisa que eu digo que faz diferença, principalmente nas grandes empresas que têm condições para fazer isso, logicamente. Perfeito, eu tenho visto esse movimento também de grandes empresas, na diretoria de felicidade. Eu já abordei esse tema aqui no canal também. A gente tem né, uma empresa parceira aí, a Flowway, que é uma empresa também que faz essa aplicação de avaliações para mensurar o nível de felicidade dentro da empresa, né, Uhum. o nível de estresse, de ansiedade. Né? Então, assim, a gente tem ferramentas hoje que né, podem direcionar as empresas para definir suas estratégias com relação a esse tema, né? Então, já pegando esse gancho de estratégias, Júlio, vocês, né, são conhecidos, né, como tu falou lá no início, da comportamento, vocês têm clientes muito grandes no Brasil e fora do Brasil também, né? Então, o que tu vê de tendência aí, de estratégias para nossa área, para a área de gestão de SSMA? Principais, na minha visão, né, é você embarcar tecnologia. Eu acho que esse é um tema importante. A gente sair de passar informação para passar inteligência para a organização. Tecnologia bem aplicada vai mostrar onde vai estar o nosso próximo acidente. Então, a gente precisa trabalhar com isso. A gente precisa trabalhar com informação e inteligência de forma muito clara. Essa é uma tendência importante. O que muda a perspectiva até de formação do profissional, né? A gente tem que Perfeito. começar a ter outras perspectivas e embarcar na nossa área profissionais de analytics, por exemplo, que eu ainda vejo poucos Bom, profissionais de analytics dentro das áreas, né? Assim, já temos que começar a pensar nisso, né? Uma outra tendência importante é que a gente precisa, um dos grandes gurus da Europa é o Edward Sharma, né? O cara é uma figuraça. E ele fala que a gente deixou, nos últimos anos, a gente acabou deixando segurança um tema pouco sexy. Ele usa essa expressão, eu acho ótimo no livro dele, né? Eu acho que a gente precisa aprender a deixar a segurança mais sexy. Então, assim, sabe como a gente conta uma história? Sabe como a gente faz a capacidade de contar uma história? E com isso, uma das tendências importantes é como é que a gente está preparando os nossos profissionais para contar uma boa história para a organização, né? A gente tem uma obrigação moral, sabe, Rogério, de colocar o tema de segurança dentro dos níveis estratégicos de forma inteligente. Não é só chegar lá dizendo que teve acidente ou que não teve acidente. Ah, vou isso. parar a fábrica. Não é parar a fábrica, cara. Pare, né? A conversa é outra. Vamos falar o quanto isso agrega para o negócio. Um negócio que foi feito com segurança gera um valor agregado para todo mundo, cara, né? O Raj Sisodia, que é um dos grandes pais, né, considerado um dos grandes pais do capitalismo consciente, não sei se você já teve a oportunidade de ler alguma coisa dele, mas fica Não. aqui a dica, né, capitalismo consciente. Ele fala que a grande diferença hoje são as organizações que começam a pensar com uma cultura de stakeholders maiores, né? Ou seja, não é o stakeholder que até pouco tempo atrás a gente falava da parte interessada que era o cliente, né? Mas é como é que eu trato toda a minha cadeia de envolvidos como stakeholders, né? A comunidade onde
eu estou presente? O que eu posso fazer de diferente para essa comunidade, né? As escolas que estão dentro dentro do meu bairro, né? Os meus clientes, os meus fornecedores, aqueles terceiros pontuais. Então, a gente precisa criar uma cultura de segurança maior, um jeito de pensar segurança maior. E aí é um papel importantíssimo do quanto a gente está colocando isso em projetos, né? De voluntariado, por exemplo, dentro de escolas, o quanto a gente tem conseguido levar esse tema de forma inteligente para o processo educativo da gurizada. Algo, por exemplo, que a gente tem que dar parabéns quando a gente fala em meio ambiente. Sim. Como eu falei para vocês, eu moro em Curitiba, né? Aqui a criançada sai da escola, cara, assim, com uma visão de meio ambiente super legal. Mas por quê? Porque deixou o tema bacana para a molecada, né? Para a gurizada, para a piazada, como a gente chama aqui em Curitiba, né? A piazada sai com uma visão de meio ambiente muito legal. Segurança não tem muito segredo. É botar isso no dia a dia da molecada, lá da piazada, como eu brinquei com vocês, né? Para que eles comecem a pensar segurança em casa. É esse piá que vai chegar para a gente na fábrica, nas nossas empresas daqui a uns anos, e já vai chegar falando assim: opa, recusa de tarefa. Porque foi Perfeito. preparado para fazer recusa de tarefa, né? Não está seguro, gente. Peraí, não está seguro, né? Eu vou contar um segredo de família aqui, né? Depois vai pro ar esse vídeo, a minha irmã vai me matar. Mas a minha irmã um dia quis colocar a minha filha de 4 anos lá no banco de trás sem cadeirinha, né? E ela falou assim: não posso, tia, eu não posso andar sem cadeirinha no carro. E ela falou: não, não tem problema. Ela falou: tem problema, sim. A gente sabe lá em casa que só pode andar na cadeirinha, né? Então, bacana demais, né, cara? Assim, se você consegue trazer a criança para entender que não é o fazer porque tem alguém te olhando, mas é fazer porque aquilo é um valor para você, Isso. cara, isso vai fazer uma diferença enorme para a molecada, né? E isso é legal, né, que tu falou, né? Acho que a segurança no trânsito evoluiu bastante nesse sentido de educação, né? Perfeito. Mesma coisa, né? Meu filho, né? A gente se conheceu, meu filho não tinha nascido, tu acompanhou, né? Isso no Verdade. nascimento do meu filho. E ele, já naquela época, muito, né, 4, 5 anos, ele sabia da necessidade de usar o cinto de segurança, né, a questão do meio ambiente mesmo, tu falou, eu lembro, eu sempre conto uma história, quando eu buscava ele na escolinha, ele tinha 4 aninhos, né, e uma vez a gente caminhando até em casa, a gente encontrou um papel no chão, assim, ele pegou o papel e disse, tem que reciclar, papai, né, ou Uhum. seja, onde é que ele viu isso? Na escolinha, Escola. né? Então, né, está se criando uma geração com uma percepção diferente das coisas, que para a segurança ainda não virou essa chave, né? Eu vejo boas iniciativas aí, né? Conto o caso lá do terminal da Wilson Sons, do Tecon Rio Grande, lá que o Cleiton Lages, que é um amigão, está fazendo um trabalho com as crianças da comunidade, né, de formação de bombeiro civil, bombeiro mirim, né, então, Uhum. acho que existe alguns movimentos, mas são mínimos, né, nesse sentido Uhum. de trazer, né, a educação para a base, né, Uhum. então acho que a gente tem bastante oportunidade nisso também, né. Sem dúvida. Júlio, está finalizando aqui, né? Se pudesse, ficava muito mais tempo conversando contigo. Fazia bastante tempo que a gente não se falava pessoalmente, Verdade. né? Verdade. Mas fica à vontade. Quero, né, agradecer primeiro a tua participação aqui. Foi um prazer enorme estar falando contigo depois de tanto tempo. Volto a reforçar que aprendi muito contigo e continuo aprendendo né, nas postagens de vocês. Eu acompanho vocês, né? Quando tu fala, quando o Dilon fala, quando o teu time fala, né? Então, já estava ansioso também para fazer esse bate-papo contigo. Quero muito agradecer a tua participação aqui e fica à vontade para fazer tuas contribuições finais aí, meu amigo. Acho que assim, ó, acho que a gente tem uma obrigação moral como profissionais que assumiram essa área prevencionista como missão, né? Porque não é uma área que a gente assume e pensa assim, um tempinho, né? É uma missão que a gente tem, né? Quem segue nessa área é porque tem uma missão, né? Nós estamos aqui numa terça-feira, quase 8 horas da noite, discutindo, e se deixasse a gente ainda ia mais uma hora aqui, Mas, porque esse negócio brilha o olho para a gente, sempre brilhou, desde que a gente, né, começou a conversar alguns anos atrás, dá para ver claramente que isso não é uma coisa que entrou na nossa vida, por assim, sem querer, né? É uma coisa que a gente optou
segue nisso. Eu acho que a gente tem uma obrigação moral de pensar, de pensar a segurança de forma cada vez mais humana, de forma cada vez mais presente na vida das pessoas, e dentro daquilo que a gente estava falando da maturidade das organizações, né? No final do dia, cara, quando a turma volta para casa, no final do dia, quando o cara sai do trabalho feliz com as realizações dele, pensa assim, fiz a diferença aqui hoje, né? Fiz a diferença na empresa, fiz a diferença para a segurança minha, dos outros, né? No cuidado ativo. Eu acho que esse é o grande legado que a gente tem, sabe, cara? Então, assim, canais como esse que você propôs aqui, de provocação, de preparação, de fazer os líderes, de fazer pessoas pensarem de forma diferente, é o que, na minha opinião, vai fazer a diferença no mundo, sabe? Você está fazendo diferença no mundo com esse canal, sabe, cara? Então, isso é uma coisa bacana, e posso te dizer, conte comigo aí quando quiser, para a gente voltar a ter outras conversas aqui, vai ser um prazerzaço a gente continuar essa conversa e provocar a turma. Eu sou bastante ativo no LinkedIn, né? Então, quem quiser Perfeito. continuar essa conversa, me busca lá no LinkedIn, Júlio Turbay. Vai ser um prazerzaço a gente poder continuar essa conversa por esse canal. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.